Graça e paz, meus irmãos. Que alegria podermos compartilhar da palavra do Senhor. E eu queria que nessa hora você mais uma vez orasse comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te louvamos e te agradecemos por esse culto que é prestado a ti. Nós queremos agradar o coração do Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa atenção e afeição a ti. Nós apresentamos, Senhor, as nossas mentes nesse momento e te pedimos, Senhor, que todo pensamento aqui nesse lugar esteja cativo à obediência de Cristo. Senhor, que não exista nesse lugar uma mente dividida. Senhor, que o inimigo não roube a palavra que será lançada. Eu quero repreender qualquer outra voz que não seja a voz do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Que silenciem todas as vozes e que somente a voz do teu Espírito seja ouvida. Nós clamamos, Senhor, para que tua palavra, que é poderosa, ela possa germinar e crescer e produzir o fruto para o qual ela foi lançada. Nós te pedimos a tua bênção para esse momento, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma lei da física que diz que os opostos se atraem. E existe uma ideia no senso comum de que essa lei também se aplica aos relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos, né? Há pessoas que creem que pessoas com personalidades opostas se atraem. Mas, se a gente for pensar direitinho, isso nunca foi 100% verdade. E, se a gente pensar hoje em relacionamentos de uma maneira geral, não necessariamente só relacionamentos amorosos, a gente vai pensar que essa crença de que opostos se atraem está bem em desuso, né? A gente, talvez se fosse reformular esse pensamento, essa frase, a gente iria dizer que os opostos se destroem. Por quê? Porque a gente vive num mundo polarizado, onde, para mim, é melhor estar perto de quem pensa igual a mim. E é melhor afastar quem pensa diferente. E isso está tão sério, meus irmãos, que há alguns que chegam ao extremo de querer calar e matar as vozes contrárias. Isso está tão atual, né? A gente está vivendo isso esses dias. E aí a gente fica pensando a respeito de relacionamentos, a gente pensa assim: ah, fulano merece estar junto de mim. Fulano merece caminhar comigo. Beltrano não merece a minha amizade, a minha atenção, o meu amor. E sobre esse pensamento de merecer, é que eu quero conversar com você nessa noite. Sobre essa ideia de merecimento. Sabe, eu quero que você repita comigo agora. Jesus acreditava nas pessoas antes que elas merecessem. Essa é uma verdade absoluta. Jesus acreditava nas pessoas antes que elas merecessem. Jesus acreditou em mim, Jesus acreditou em você antes que nós merecêssemos. A Bíblia vai nos dizer no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse versículo nos afirma que Jesus acreditou em mim, que Jesus acreditou em você, que Jesus amou a mim, que Jesus amou a você antes que nós merecêssemos. Esse é o amor de Jesus.
ele acredita nas pessoas, ele tem fé nas pessoas antes que elas mereçam. E a gente vai ver isso em toda a vida de Jesus. Ele demonstrou pelas suas atitudes que ele amava e acreditava nas pessoas antes que elas merecessem. A começar pela escolha dos 12. O pastor já começou compartilhando essa palavra aqui, né? Ele começou compartilhando o texto em que Jesus está escolhendo os seus 12 apóstolos. E eu quero que você pense comigo, Jesus, o Deus encarnado, ele escolheu cada um dos seus 12 discípulos, sabendo exatamente quem eles eram. Você já pensou nisso? Jesus escolheu a cada um dos 12, sabendo exatamente quem eles eram. Jesus não escolheu os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, pelas habilidades terrenas que eles tinham. Porque certamente, se esse fosse o critério de escolha de Jesus, eles não seriam escolhidos. Quando você pensa nos 12, segundo os critérios, os padrões da sociedade daquele tempo, a gente pode dizer que eles eram a escória. Quando se fala dos 12, há uma referência a respeito de que eles eram varões, indoutos, incultos. Ou seja, eles eram pessoas que não eram dotadas de conhecimento científico, técnico. Eles não estavam nas escolas dos rabinos. Eles não eram os mais capacitados. Eles não tinham as habilidades humanas. Mas como é que se deu essa escolha? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, lá no capítulo 6. Se puder projetar Lucas 6, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E se você for ler, seguir a leitura, você vai ver a lista dos 12. O que é que esse versículo está dizendo para mim e para você? Que Jesus escolheu os 12 após uma noite inteira de oração. Jesus esteve diante de Deus Pai, pedindo a Ele a direção para escolher essas pessoas. E aí, quando a gente vai vendo o desenrolar da história, conhecendo os discípulos, a gente vai vendo que eles tinham tantas coisas que talvez, se fosse eu ou você, que fôssemos escolher, eles não estariam na lista. Não é verdade? Talvez eles não fizessem parte da minha lista, nem da sua lista. Mas eles faziam parte da lista de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus acreditava nas pessoas antes que elas merecessem. Jesus enxergava, de fato, quem elas eram em Deus. O potencial eterno que o próprio Senhor havia colocado no coração de cada um daqueles homens. E quando a gente pensa no grupo de apóstolos de Jesus, eu quero destacar 2 para você, que certamente você vai concordar comigo que esses daí teria sido a maior bronca na minha escolha e na sua. O primeiro deles é Judas. O segundo é Pedro. Se você fosse fazer a lista, eu tenho certeza que Judas não passava nem perto. Judas não passava nem perto.
mas ele estava na escolha de Jesus. Ele estava na lista de Jesus. Talvez até você escolhesse Pedro, mas se você caminhasse um pouquinho com ele, aí você ia pensar, eu acho que eu escolhi errado. Mas Jesus decidiu acreditar neles, antes que eles merecessem. Vamos pensar um pouquinho a respeito de Judas? Você sabe que na lista de Jesus tinha 2 Judas. Primeiro, o que nós estamos falando aqui é Judas o Iscariotes. E provavelmente, no meio dos discípulos, esse era o que estudou mais. Ele era o mais instruído. Dentre os discípulos, ele era aquele que teve mais acesso ao conhecimento. E aí, Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro do seu ministério. Mas há um fato interessante. Jesus sabia que Judas haveria de o trair e de que Judas era ladrão. Vamos ver esses textos, para não ficar só na minha palavra? João, capítulo 6, versículos de 70 a 71. João 6, 70 a 71. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Agora vamos ver outro texto, João capítulo 12, versículos de 4 a 6. João 12, de 4 a 6. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Você está entendendo? Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas haveria de traí-lo. E Jesus sabia que Judas era ladrão. Aí eu pergunto para você, por que é que Jesus colocou Judas para ser o tesoureiro? Ele sabia que ele iria traí-lo. Agora, observa. Talvez possa passar pela sua mente e pela minha a ideia de que, talvez Jesus colocou Judas para ser o tesoureiro porque ele queria provar o coração de Judas. Mas a grande questão é que, se a gente for lembrar da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ele dizia na oração, naquela oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso: Senhor, nos livra da tentação e nos impede, não nos deixe cair em tentação, e nos livra do mal, ou seja, das intenções do maligno. Jesus ensinou aos seus discípulos a dizer: nos livra das tentações e nos impede de cair nas intenções do maligno. Jesus não iria provar Judas para colocá-lo numa situação em que ele iria cair e pecar. Não era essa a intenção de Jesus. Jesus colocou Judas naquele lugar porque
Jesus conhecia quem de fato Judas era, lá no céu, a identidade de Judas. A verdade é que Judas significa louvável. E Jesus via isso naquele homem. Um homem louvável. Ele acreditava em Judas antes que ele merecesse. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele acredita em mim e você antes que a gente mereça. Antes de você fazer qualquer coisa de bom para Jesus, Ele já te amava. É isso que a gente leu no começo. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos os seus inimigos. Ele nos amou. Então não tem nada a ver com os seus méritos, com os meus méritos. Tem a ver com a escolha dele de nos amar. Ele te ama. Não porque você mereça, mas porque ele decidiu te amar. E aí, como você sabe, e como eu sei da história, Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Agora eu quero que você pense comigo um pouquinho a respeito de Pedro. Eu sei que muitos dos discípulos de Jesus de hoje se identificam com Pedro. Porque Pedro era aquele cara que falava muito. Eu sou do grupo de Pedro. O povo fala muito. O povo atrapalhado. Gente, em nome de Jesus, me ajuda. Ontem eu estava no cajado de pão. Terminou o cajado de pão, eu fui ajudar. Aí minha mãe tinha um ditado que dizia: ajuda mais quem não. Vocês conhecem o ditado mesmo, pode dizer. Aí lá vai eu tirar as toalhas das mesas, acelerada. Aí eu puxo uma toalha, só que tem um prato em cima da toalha. Aí quando vê, está o prato no chão. Eu quebrei o prato. Porque eu sou assim, essa pessoa atrapalhada. Mas Jesus me usa mesmo assim, glória a Deus, porque Ele me ama. Né? Então, Pedro era essa pessoa, muito falante, muito solícita, mas muito atrapalhado também. Se você for acompanhar a história, você vai ver que Pedro, ele teve a oportunidade de ter experiências incríveis com Jesus. E Pedro era um homem que tinha um coração em Jesus. Ele era sincero na sua devoção e no seu amor por Jesus. Tanto é que no grupo dos 12... Pedro avançou para a classe master, né? Estava lá a escola de discípulos. Pedro foi logo para o módulo avançado. Ele e mais 2, né? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 da classe master. Pedro estava lá. Estava participando de tudo, da transfiguração. Estava lá Pedro, vendo Jesus brilhando, né? Pedro foi aquele que Jesus veio andando por cima das águas. E os discípulos disseram: é um fantasma. E Pedro disse assim: Senhor, se és tu, faz com que eu possa ir até o Senhor aí andando sobre as águas também. Jesus, vem. Pedro foi. E Pedro foi ao encontro de Jesus. Então, ele foi essa pessoa. Mas eu quero chamar a tua atenção para o encontro de Jesus com Pedro. O pastor já falou aqui, não foi? Ele deu um spoiler aqui de como foi esse encontro. Pedro, ele era esse homem, esse pescador. E a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira tentando pescar. Mas ele não pescou nada. E durante a manhã, ele estava lá, lavando as redes. Jesus estava num barquinho do lado, pregando para a multidão. E de repente, Jesus olha para Pedro e diz: lança a rede do outro lado. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: eu passei a noite inteira tentando pescar e não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede e viveu aquele episódio que a Bíblia chama de a pesca maravilhosa.
que foi tanto peixe, que ele pediu ajuda a outros pescadores para puxar a rede. E a Bíblia diz que quando ele vai botando aquela rede no barco, quase que o barco afunda. Porque foi muito peixe que Pedro pescou. E dizem os teólogos modernos que Jesus chama Pedro nessa condição depois da pesca maravilhosa, porque Pedro era liso, né? Não tinha nada. Aí depois que Pedro pesca bem muito, Jesus chama ele. Aí Jesus deu a oportunidade dele ter muito para ter o que deixar. E aí ele deixa tudo e segue Jesus. E como eu disse para vocês, ele tem essas experiências maravilhosas com Jesus. Foram muitas experiências. E Pedro, ao longo da jornada com Jesus e com os apóstolos, ele se torna o líder do grupo apostólico de Jesus. Ele é aquele a quem os outros apóstolos entendem a sua liderança. Mas, como eu disse para vocês, Pedro era essa pessoa que costumava falar muito, né? Falava. E em determinado momento, Jesus começa a preparar os seus discípulos, os seus apóstolos, para a crucificação, para a sua morte. E Pedro não podia ficar calado, né, gente? Vamos ver esse texto? Marcos, capítulo 14, versos de 27 a 31. Marcos 14, de 27 a 31. Estou botando o João para trabalhar, né, João? Jesus lhes disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Gente, nós estamos diante de Jesus com os seus 12, dizendo assim: gente, é o seguinte, eu vou ser entregue à morte, e nesse momento, vocês vão me abandonar, vocês vão desistir, vocês vão se esconder. Eu penso que um silêncio pairou no meio do grupo, mas Pedro sendo Pedro, disse assim: eu não vou te abandonar, eu não vou te trair, ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Aí Jesus olha para ele e diz assim: talvez você não deva ter tanta confiança, né? Seu amor não está preparado para tanto. Pedro, eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Pedro disse: não, Senhor. Ele podia ter ficado calado, minha gente, nessa hora. Se cala que é melhor. Mas ele continua falando. E ele diz: não, Senhor. Ainda que todos aqui, te abandonem, eu não. Eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. E o interessante é que todos os outros disseram o mesmo. Nós também, nós vamos dar a nossa vida pelo Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, é que Pedro negou Jesus. E não somente ele,
Mas todos os discípulos, exceto João, todos eles o abandonaram no caminho da crucificação. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Quando Jesus está tendo essa conversa com os discípulos, preparando eles para o que ia acontecer. Vê só o que Jesus diz. Marcos capítulo 14, eu vou ler aqui, versículo 27. Jesus começa a dizer: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Presta atenção no que Jesus fala agora. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Sabe o que Jesus está dizendo? Todos vocês vão me trair. Todos vocês vão me abandonar. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Meus irmãos, isso é escandaloso demais. Que amor escandaloso de Jesus. Ele está dizendo: eu sei que vocês vão me abandonar, eu sei que vocês vão me trair, mas depois que eu ressuscitar, eu não vou desistir de vocês. Eu vou me encontrar com vocês. Meus irmãos, qual é a reação normal do ser humano quando ele é traído e abandonado? Eu não quero nem ver. Não é assim que a gente faz? Fulano me traiu, fulano me abandonou, não quero ele junto de mim. Não quero estar perto dele. Não quero contato com ele. Essa é a minha reação e a sua, meu irmão. Mas Jesus disse: vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, mas quando eu ressuscitar, eu vou ter com vocês. Eu vou me encontrar com vocês. Eu não vou desistir de vocês, porque Jesus acredita em nós antes que nós merecêssemos. Jesus acredita em você. Jesus acreditava nos seus discípulos. E ele disse: eu sei que vocês não estão preparados para a pressão da crucificação. Eu sei que o amor de vocês não foi apurado ainda para tanto. Mas eu não vou desistir. Eu continuo acreditando em vocês. Ei, essa é a palavra dele para você nessa noite. Eu continuo acreditando em você. Eu não desisti de você, mesmo que você já tenha desistido. Eu acredito em você. Sabe, eu queria que você pensasse que tanto Judas como Pedro, eles estavam debaixo de uma mesma cultura, não é verdade? Eles estavam debaixo de um mesmo ensino. Judas, Pedro e os demais apóstolos. Agora pensa comigo. O que foi? Qual foi a diferença que fez com que Pedro e os 10 demais vivessem uma vida de semente do evangelho, que esse evangelho chegou a nós até hoje, e Judas se enforcasse? Se todos estavam debaixo da mesma cultura de Jesus, que era uma cultura de acreditar nas pessoas, que era uma cultura de ter fé nas pessoas. Por que que um grupo seguiu a jornada e um se enforcou? Sabe, nessa cultura de acreditar nas pessoas, que era a cultura de Jesus, nós que estamos debaixo dessa cultura, nós precisamos aprender com essas duas histórias, como lidar com o fracasso. Por quê? Pedro e os demais reagiram de uma forma. Judas reagiu de outra. E você e eu precisamos entender que todos nós vamos fracassar. Quantas vezes você já disse para Jesus: Jesus, o meu coração é teu, a minha devoção é tua, a minha afeição é tua. E quando você estava falando isso, você estava sendo sincero. Mas ao longo da jornada, ao longo dos dias, parece que esse amor se esfriou.
E de alguma forma você também abandonou Jesus? Ou somente eu que passo por isso? Certamente você já fracassou, meu irmão, minha irmã, na sua jornada da fé. Você já teve fracassos. Você já declarou palavras que você não foi capaz de cumprir. Mas você precisa aprender a resolver e a lidar com os seus fracassos. Sabe, você precisa entender que nós vamos errar. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua é o que eu faço depois que eu erro. O que é que eu faço com o meu fracasso? O que é que eu faço com o pecado que eu cometi? O que é que eu faço com o erro? Qual é a direção que eu dou para isso? Sabe, como eu disse para vocês, Judas vendeu Jesus. 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus. E certamente aquilo trouxe muita angústia para o coração de Judas, porque a Bíblia relata isso. A Bíblia diz que ele tenta devolver as moedas para aqueles homens, né, os líderes religiosos que haviam pago a ele para entregar a Jesus. E eles dizem para Judas: isto é contigo, o que nos importa? Não temos nada a ver com isso. Essa foi uma decisão sua. Judas estava se sentindo mal com aquilo que ele tinha feito. Sabe, mas ao invés de Judas voltar, se arrepender, confessar o seu pecado, não. Judas, ele criou a sua própria redenção. Judas criou a sua própria redenção. Sabe, ele entendeu: eu fiz algo que não deveria ter feito, eu pequei, eu traí o meu Senhor, eu vendi o meu Senhor. Mas ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter se voltado para Jesus, haveria perdão para ele. Mas ele resolveu assumir a sua própria redenção. E o que foi que Judas fez? Ele começou a se punir. Sabe, muitos de nós estamos vivendo esse ciclo vicioso do fracasso em nossas vidas. E o que é que isso significa? Significa que eu erro, eu cometo um pecado, e ao invés de eu assumir a minha culpa, de eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu me arrependo, eu busco pela minha própria força a minha redenção. E eu entro num sistema de punição, autopunição. Eu começo a dizer: eu não sou digno do amor, eu não sou digno de estar presente, eu não posso servir, eu não posso avançar, eu não posso ser feliz, eu não posso desfrutar porque eu pequei. Você criou para você um sistema de redenção. Só que Jesus já te redimiu na cruz. Judas criou para si um sistema de redenção e ele entrou num ciclo de autopunição baseado na vergonha. Sabe por quê? Judas não voltou? Porque ele teve vergonha. E por causa da vergonha, ele se enforcou. Muitos de nós estamos nesse ciclo de vergonha. E a gente não consegue dizer a Jesus: Jesus, me perdoa. Jesus, eu pequei. Jesus, eu não fiz o que eu deveria fazer, ou eu fiz o que eu não deveria fazer, mas eu me arrependo, e eu me entrego ao teu amor que me acolhe. E a gente fica preso num ciclo de culpa e de vergonha. Deixa eu te dizer, o resultado disso não é diferente do que aconteceu com Judas.
isso vai te levar à morte. O teu sistema de redenção não gera vida, ele gera morte. A redenção que gera vida, ela foi consumada na cruz do Calvário, por você e por mim, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou pela sua redenção e pela minha. Judas não entendeu isso e se enforcou. E Pedro? Pedro. Pedro negou Jesus. E Pedro se sentiu indigno também. A Bíblia vai nos dizer que depois que Pedro nega Jesus, ele volta a ser pescador. Ele volta à antiga vida, porque ele já não se sentia digno de estar no meio dos apóstolos. Ele disse: o que eu fiz foi tão sério. Eu não sou digno de estar no meio deles. Eu não posso mais pertencer a esse grupo. Mas sabe, tem um relato da ressurreição de Jesus. Vamos ler Marcos 16. Os versículos de 6 a 7. Eu vou ler aqui. Não precisa projetar, não. Ele, porém, lhes disse, Marcos 16, de 6 a 7. Essa é uma conversa do anjo com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Sabe o anjo, quando as mulheres chegam lá procurando o corpo de Jesus, e Jesus, o corpo não estava mais lá, porque Jesus já havia ressuscitado. O anjo disse assim: ó, vocês estão buscando Jesus Nazareno, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E vocês precisam anunciar isso aos discípulos e a Pedro. Por que que o anjo fez essa distinção de Pedro? Porque, como eu disse, nem Pedro, nem os discípulos consideravam mais Pedro participante do grupo. Então era necessário anunciar a Pedro que ele havia ressuscitado. E como ele disse: eu vou adiante de vocês na Galileia, eu vou me encontrar com vocês. E diga a Pedro que ele tem que estar lá, porque eu não desisti dele. Meus irmãos, Pedro já tinha desistido. Pedro disse: não dá mais para mim não. Fiz tudo errado, baguncei tudo. Eu disse para ele que se todo mundo negasse, eu não ia negar, que eu ia morrer por ele, mas eu não fiz nada disso. Eu o traí. Eu o neguei 3 vezes. Eu não sou digno de estar diante dele, de estar no grupo apostólico dele. Esse era o pensamento de Pedro. Mas não era o pensamento de Jesus. Jesus disse assim: eu não disse que quando eu ressuscitasse, eu ia me encontrar e a gente ia comer um peixinho na Galileia? Não mudou não, meus planos não. Está tudo do mesmo jeito, meu plano continua valendo. Diga aos discípulos e diga a Pedro que ele não falte não. Irmão, Jesus continua te esperando para o cafezinho da tarde. E Ele está dizendo: não falte não. Não falte não, porque nada mudou. Eu continuo acreditando em você. Eu continuo esperando. Eu acredito em você quando você mesmo já desistiu. Mas eu não desisti. Meus irmãos, Jesus vai se encontrar com os discípulos. E você sabe que Jesus gosta de repetir as histórias, né?
Jesus vai lá para Galiléia, Pedro está lá no meio do mar, porque ele agora virou pescador de novo, né? E Jesus faz com que venha um monte de peixe de novo, não é assim? De novo, um bocado de peixe. Aí Pedro diz, eu já vi essa cena antes, não faça isso não, Jesus. Não faça isso não, porque o Senhor está me deixando constrangido. Mas Jesus estava constrangendo Pedro com o amor dele. Olha, quando Jesus está repetindo aquele milagre ali da multiplicação dos peixes ali com Pedro, ele estava querendo lembrar, Pedro, lembra de como eu te chamei. Lembra de como eu disse, vem ser pescador de homens comigo. Mas Jesus tem um diálogo com Pedro. E eu queria finalizar essa palavra com esse diálogo. João, capítulo 21. Do verso 15 ao verso 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, siga-me. Aleluia. Irmãos. Jesus diz assim, Pedro, vem cá que eu quero conversar contigo. Eu acho que Pedro estava todo errado, todo desconfiado. Ele não sabia nem como se aproximar de Jesus. Jesus, vem cá, Pedro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ama? Você me ama mais do que esses me amam? Pedro responde, eu te amo, Jesus. Agora, é interessante que a gente entenda que a nossa tradução não define exatamente as palavras que estavam sendo ditas ali. Jesus estava dizendo assim para Pedro, perguntando para ele, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Com amor que entregue a sua própria vida por mim? E Pedro estava dizendo, Senhor, eu gosto de você como um amigo. Eu gosto de você. Aí Jesus assim, pastorei as minhas ovelhas. Mas ele vai e pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Com amor que entrega tudo, até sua própria vida por mim? E Pedro diz para Jesus, Senhor, eu gosto de você. E Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. E terceira vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Esse amor que dá tudo, que entrega tudo? E Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que naquele dia
porque eu disse que te amava mais que todos os outros. Naquele dia que eu disse que eu entregaria a minha própria vida pelo Senhor, o meu amor não era desse tamanho todo, Jesus. E eu falhei. E eu me envergonho por isso. Mas eu tenho um amor para te oferecer. Eu gosto de você, Jesus. E Jesus disse assim: eu confio nesse amor. Cuide das minhas ovelhas. Ele disse assim para Pedro: Pedro, quando você era mais jovem, você decidia o que você ia fazer. Você tinha um ímpeto. Você dizia e nem pensava o que estava falando. Mas você vai amadurecer, Pedro. E vai chegar um ponto na sua vida que você não vai decidir nem o que vai vestir. E vão levar você para um lugar onde você não quer ir. E a Bíblia diz que Jesus estava falando isso, referindo-se à morte que Pedro ia morrer. E segundo o relato dos estudos, dizem que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Porque ele disse: eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor foi. Sabe o amor de Pedro? Era: eu gosto de você. Mas Jesus acreditava que esse amor ia crescer. E que ele seria um amor sacrificial. Que diria: eu entrego a minha vida pelo meu Senhor. Jesus acredita em nós antes que nós merecêssemos. Jesus acreditou em Judas. Jesus acreditou em Pedro. Jesus acredita em mim. Jesus acredita em você, meu irmão. Ele escolheu acreditar em você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. O convite de Jesus hoje para você e para mim é: vem e segue-me. Quando ele chama novamente a Pedro, Pedro ainda não era o grande apóstolo como nós o conhecemos. Mas Jesus estava dizendo: eu sei quem você é. Você é uma pedra. Você é uma rocha, Pedro. Você não será mais Simão. Você não será mais volúvel. Você não será mais levado. Você não será mais impetuoso. Você será firme, Pedro. E ele está dizendo para você, diante dos ciclos de fracasso que você tem vivido e tem dito assim: ai, eu vou me punir porque eu não mereço, porque eu pequei, porque eu errei. Ele está dizendo: vem e segue-me. Aleluia. O convite de Jesus para você hoje: vem e segue-me, porque eu acredito em você. Aleluia.